Bom, gente, vamos começar a preparar as nossas esfirras. Nós vamos começar preparando a carne, tá? Aqui eu tenho cerca de 1 kg de carne moída, aqui é patinho moído. E aí aqui eu tenho o suco de 3 limões. Eu vou colocar nessa carne, vamos misturar e deixar essa carne descansando em uma peneira por aproximadamente 30 minutinhos, tá? Então é só misturar aqui, colocar na peneira e deixar essa carne sorar, ela vai soltar toda a água dela. Bom, gente, enquanto a nossa carne tá descansando, nós vamos preparar a massa da nossa esfirra, tá? Então eu tenho aqui 60 gramas de fermento fresco. Se você quiser usar o fermento seco, você vai colocar um pacotinho de 15 gramas, tá? Dá cerca de um pacotinho e meio. Colocamos na bacia o fermento, vamos pôr o açúcar. Dilui esse fermento todo no açúcar até formar um líquido. Gente, olha só, misturamos todo o fermento no açúcar até formar um líquido. E agora nós vamos acrescentando os outros ingredientes, o óleo, a margarina, a água morna. Não pode estar muito quente a água, tá, gente? Senão vocês vão matar esse fermento. E agora nós vamos acrescentar um pouco da farinha de trigo. Mistura bem. E aí só agora nós vamos acrescentar o sal, tá? Eu tenho aqui cerca de 1 colher de sopa de sal. E agora nós vamos acrescentando a farinha de trigo aos poucos até dar o ponto, tá? Aqui depois nós vamos amassar até ela soltar das mãos. Acompanha aí. Gente, olha só, nós amassamos aqui a nossa massa até ela soltar das mãos, tá? Aqui tem cerca de 1 kg de farinha de trigo. Quando você estiver amassando, se você sentir que ela tá grudando, não acrescenta mais farinha. Passa um pouquinho de óleo na mesa e vai amassando, que daí ela vai soltar das mãos. Olha só como ela fica bem maleável, uma massa bem bonita. E agora, o que nós vamos fazer? Olha só. Nós vamos cortar bolinhas de cerca de 50 gramas, tá? Se você não tiver balança em casa, o que você vai fazer? Você vai cortar tamanhos que dê assim, ó, na sua mão fechada, tá? E aí nós vamos enrolar essas bolinhas e deixá-las crescendo por cerca de 10 minutinhos, tá? Pra ela crescer bem certinha, bem redondinha, o que nós vamos fazer? Pega a bolinha, coloca na mesa, fecha a mão no formatinho de concha e boleia a massa, tá? Vai boleando assim e aí todas vão ficar certinhas e redondinhas, tá? Vamos fazer assim com todas, acompanha aí. Gente, olha só. Boleamos todas as nossas massas, tá? É o que eu falei, se você não tiver balança, procura fazer todas do mesmo tamanho, tá? Aqui deu 31 bolinhas, então nós vamos ter 31 esfirras. Nós vamos deixar essa massa descansando agora, de preferência assim, ó, com plástico por cima, tá? E aí agora nós vamos fazer o tempero da nossa carne moída, que já tá ali descansadinha. E agora gente, olha só, passados os 30 minutinhos, colocamos a nossa carne novamente na bacia, tá? Aqui quando nós colocamos o limão e deixamos ela descansar na peneira, ela vai soltar toda a água dela. Nós descartamos essa água, colocamos a carne aqui. E agora nós vamos temperar a nossa carne, tá? Eu tenho aqui um tomate grande cortado em cubinhos. Uma cebola média ralada. Tenho aqui temperinho pronto, tá? Esse aqui é temperinho de feira, você pode colocar o temperinho que você quiser. Vamos pôr um pouquinho de cheiro verde picado. E sal a gosto, tá? Aqui nós vamos misturar bem esse recheio e aí agora nós vamos colocar na nossa esfirra, confere aí. Gente, olha só, passados 10 minutinhos, as nossas massinhas já cresceram, temperamos o nosso recheio. Eu tenho aqui um pratinho com um pouquinho de fubá, vamos colocar a nossa massinha em cima. E aqui, olha só o truque, eu tenho um copo, passei um pouquinho de margarina, tá? No fundo do copo e aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos apertar no centro. E vamos fazer a borda da nossa esfirra, tá? Vai soltando devagarinho, vai, ó, pras bordas. Olha só, tem que ficar bem fininho no fundo. Vai soltando. Fez a borda, agora nós vamos pôr o recheio. Pega um pouquinho do recheio, coloca no meio. E aí, ó, nós vamos do centro pra fora, apertando o nosso recheio. Gente, tem que dar uma apertadinha. E aí, ó, já vai formando a borda da nossa esfirra.
Tem que apertar, porque senão quando for assar isso daqui, a massa vai expulsar o recheio. Então, ó, dá uma apertadinha. E aí nós vamos fazer assim com todas e vamos levar pra assar já já. Confere aí. Gente, olha só. Recheamos as nossas esfirras. E agora elas vão pro forno. O forno já tá pré-aquecido a 300 graus. Elas vão ficar cerca de 5 a 8 minutos. Ou até que as bordas fiquem douradinhas, tá? É muito rápido, toma cuidado pra não queimar a sua esfirra, tá? Então sempre forno 300 graus de 5 a 8 minutinhos. E daqui a pouco eu mostro nossas esfirras prontas pra vocês. Já gostou? Já clica em curtir aí, confere aí. Gente, olha só. Já tô retirando as nossas esfirras do forno, tem mais um pouquinho assando ali. Então assim, ó, elas estão aqui com duas cores, tem algumas mais clarinhas, algumas mais escurinhas, que é apenas pelo gosto da galera aqui de casa, tá? Então você pode rechear essa esfirra aqui com frango, com queijo, calabresa. Você pode rechear com coalhada seca também, que fica maravilhosa, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica da Pri. Se você quer mais receita de salgados, digita eu quero nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!